alunos queridos da Terra Ativa, como vocês estão? Aqui é Beatriz Reis, professora da mediação de leituras, e hoje eu trouxe para vocês uma história que eu acho muito legal. Ela me lembra férias, me lembra pé no chão, roça, comida de vó. Então é uma história de bastante aventura. Espero que vocês gostem. O nome dessa história é A Divertida História de Frederico, escrita pela Camila Barbosa. Essa história se passa na cidade de Setembrina, no tempo em que era mais comum ouvir o sino das vacas do que a buzina dos carros. Setembrina era uma cidade bem pequena, todo mundo se conhecia, todo mundo se falava, e se os moradores fossem procurar nos álbuns de fotografia, iam descobrir que tinham algum parentesco entre si. Era lá em Setembrina que morava o Frederico. A família do Frederico tinha se mudado para Setembrina há pouco tempo. Eles estavam vindo da cidade grande e os pais do Frederico estavam indo trabalhar no Banco de Setembrina, que na época era o prédio mais alto da cidade. Eles ainda estavam se acostumando com aquele clima de cidade pequena que era bem diferente de onde eles vinham. Mas era bom porque o Frederico tinha bastante tempo para correr em aventuras, andar ao ar livre e descobrir bastante coisas novas. Ele descobriu que ele conseguia subir nos muros mais altos, escalar as árvores de troncos mais retorcidos, e como era magrinho, ele passava até por uns buraquinhos que só os gatos conseguiam passar. Era muita aventura que esse menino vivia. Até que um dia ele começou a ouvir um barulho assustador. Ele ficou com um pouco de medo, mas na hora não deu muita atenção não e continuou brincando. Só que à medida que o tempo passava, o barulho só aumentava. Nossa, ele ficou assustadão, o coração começou a bater mais forte e ele pensou, ai, acho que eu vou pra casa. E aí deu uma paradinha assim, e no que ele parou pra observar, ele falou, ei, calma, esse barulho tá vindo de dentro de mim. Tá vindo de dentro da minha barriga? Gente, esse barulho era o barulho da fome do Frederico. Nesse dia ele correu para casa e jantou até mais cedo. E depois de jantar, ele raspou a geladeira inteira, comeu tudo que tinha na casa e continuou com fome. A barriga continuava fazendo aquele barulho grandão. Até os vizinhos conseguiam ouvir. Naquela noite, os pais de Frederico não conseguiam dormir, não. Ficaram a noite em claro pensando em alguma solução para aquele problema. Só que não é que a solução veio à noite mesmo? Frederico sonhou com aquilo que iria parar com aquela roncadeira. O que será que ele sonhou? Ele sonhou com uma bela de uma feijoada. Ai, feijoada era o prato preferido do Frederico. E ele sonhou um sonho tão real que ele conseguia sentir o cheirinho. Ai, o gostinho do feijão, aquele quentinho, que ele acordou todo babado. Acordou com água na boca para comer uma feijoada e saiu correndo para contar para os pais. Falou, gente, já sei o que vai acabar com essa roncadeira na minha barriga. É só eu comer um pratão de feijoada. E aí, vamos lá? E a mãe falou, Frederico, é claro que você não vai comer feijoada agora, né? Feijoada no café da manhã, você acabou de acordar. E tem mais. Para fazer uma feijoada é preciso alguns ingredientes. Um deles é a carne de porco. E a gente não tem como comprar agora. Não tem carne de porco aqui em Setembrina, a gente tem que comprar só no final do mês, quando a gente for lá para Outubrina. Então você vai ter que esperar. Frederico não ficou muito feliz com aquela história de ter que esperar para saciar o desejo não, né? Mas fazer o quê? Ele esperou. E naquele dia, quando ele ainda tinha uma pontinha de esperança de comer aquela feijoada logo, ele foi na venda do seu Abílio. A venda do seu Abílio era o único comércio que tinha em Setembrina. Ele deu uma olhada por lá. Viu uns sacos de farinha, uns sacos de feijão, tinha alho, tinha sardinha, umas latinhas assim, tinha umas balas também, mas carne de porco não tinha mesmo não. O que tinha de muito legal na venda do seu Abílio eram as histórias. Ali era o lugar onde os mais velhos gostavam de passar o dia conversando, escorados assim no balcão,
E o Frederico gostava de ficar ali também no cantinho escutando aquelas aventuras e contos de bem antigamente que os caras ficavam cantando. Esse era o momento em que o Frederico conseguia esquecer um pouquinho o barulho da barriga e pensar em outras coisas. Só que a verdade é que o tempo ia passando e aquele barulho da barriga não acabava, ele só aumentava. Os pais foram ficando preocupados. E o Frederico já estava ficando até um pouco mais gordinho. Estava um pouco mais difícil de passar por aqueles buraquinhos que ele passava junto com os gatos. E todo dia que ele acordava, ele falava: "E aí, é hoje que a gente vai conseguir comer a feijoada?" E a mãe falava: "Não, Frederico, para comer feijoada a gente precisa conseguir o pé de porco, orelha de porco, carne de porco." Até que um dia Frederico estava lá no alto da sua árvore favorita quando ele viu aquilo que seria a solução para todos os seus problemas. Ele saiu descendo, correndo da árvore e foi do jeito que ele estava mesmo, de chinelo, sem camisa, pro banco onde os pais trabalhavam para contar da novidade. Chegou na agência, abriu a porta e falou: "Mãe, pai, a gente vai conseguir comer feijoada! Vocês não sabem o que eu acabei de ver? Um pé de porco, orelha de porco, carne de porco, eu vi porco!" E aí, quando ele entrou na agência do banco, fazendo aquela cena, foi uma gargalhada geral. Todo mundo queria entender que história era aquela de porco, de feijoada. Ninguém mais conseguiu trabalhar. E foi muito mais engraçado com a gargalhada que foi geral quando eles olharam pro lado de fora da agência e da janela estava passando realmente a família de porcos que o Frederico tinha visto. A leitoa e os seus filhotinhos. Gente, nesse dia ninguém trabalhou mais e os pais de Frederico e seus amigos resolveram ir para Outubrina para almoçar. Depois daquela cena engraçada, não dava mais para adiar essa feijoada, né? Quando eles chegaram lá, vocês já sabem qual foi o prato que eles comeram. E essa foi a história do Frederico, que finalmente conseguiu comer a sua feijoada dos sonhos. E agora a gente tem uma atividade sobre essa história. E eu queria saber de vocês 3 coisas bem simples. A primeira é: qual a comida preferida de vocês? Qual o prato preferido de vocês? Vocês têm um? Então vocês vão me dizer assim, vão escrever número 1 e o nome da comida preferida de vocês. Se é feijoada, se é rabada, se é macarronada, se é churrasco, se é estrogonofe. Me digam aí o que é. Na questão 2, vocês vão me dizer quem é que faz essa comida tão maravilhosa que vocês amam pra vocês. É a mamãe? É o papai, a vovó, vovô? Quem é que cozinha, que faz essa comida tão gostosa que vocês amam? E na terceira questão, vocês vão me dizer se vocês sabem cozinhar alguma coisa. Vocês sabem fazer o quê? Pipoca? Bolo? Arroz? Nada? Não cozinham nada? Diz pra mim o que vocês sabem cozinhar. Ou então, se não sabem, digam que não sabem cozinhar. Não tem problema também. Tá bom? E enquanto vocês pensam nessas respostas, nessas comidas, aproveitem para pensar com carinho na pessoa que está cozinhando para vocês, na casa de vocês durante essa quarentena. E também, que tal aproveitarem para se voluntariarem e serem grandes chefes de cozinha dentro da casa de vocês, e ajudarem a mamãe, papai, titia, que está fazendo os almoços e jantares por aí, hein? Gente, aguardo a resposta de vocês, espero que vocês fiquem bem e que vocês, se puderem, fiquem em casa, tá bom? Um beijo!